Sabe quando é que eu sei que uma publicação de horror é legal? Quando eu tô lendo, aí eu passo por determinada cena e eu faço tipo... Ah, sabe? Essa vontade de tirar os olhos das páginas acontece muito aqui em Uzumaki, então é por isso que eu gostei tanto desse mangá. Originalmente, o Uzumaki saiu lá no Japão entre 1998 e 1999, e ele até teve um live action nos anos 2000, e aqui no Brasil saiu pela Conrad em 2006, em 3 volumes, e agora, acho que esse mês mesmo, a Devir tá trazendo de volta pro Brasil. Se tu gosta de mangás de horror, talvez você já tenha ouvido falar de Uzumaki, porque ele é uma obra mega famosa, aclamada, concorreu ao Eisner, tá em várias listas de sites assim de grandes quadrinhos de horror para você ler. E é escrita e desenhada pelo Junji Ito. Sim, aquela mente doentia que foi responsável pelo Fragmentos de Horror, que é um mangá bem legal que saiu pela Dark Side, acho que no ano passado. Vocês sabiam que o Junji Ito era pra ser dentista e ele acabou virando um mangaka e, enfim, escrevendo horror? Imagina tu ser operado por um cara doente como o Junji Ito. Sério, não podia dar certo esse cara como dentista. Ele tinha que extravasar toda a sua doença dentro dos mangás de horror. Uzumaki, em japonês, significa espiral. E aqui na história do mangá, a gente conhece a cidade de Kurouzusho, que ela tá amaldiçoada por espirais. Tudo que tu pode imaginar na cidade se manifesta através desse formato. Tem, por exemplo, logo no começo tem um cara que ele é obcecado por isso, então ele coleciona objetos que remetam a espirais. Tem um outro que ele trabalha com cerâmica, e aí ele começa a ver o formato de espirais e criar objetos com essa forma. Eu sei que a história só vai evoluindo, são 19 capítulos e cada um trata sobre um aspecto específico da espiral e eles têm uma sequência entre eles, assim, sabe? Tu consegue observar um crescimento e tudo isso na história é vivido por um casal de namorados que são estudantes. E na verdade, esse eu acho que é o primeiro ponto negativo de Uzumaki, assim, se é pra ter um ponto negativo seria isso. Tem um único casal que vive tudo ao longo dos 19 capítulos, o que soa um pouco estranho, sabe? É meio improvável que esses dois sobrevivam o tempo todo e consigam ver tudo. Acho que seria mais legal se o Junji Ito tivesse contado a história com vários personagens, sabe? Específicos na cidade, não 2 só. Mas isso não tira, tipo, 0,01 da graça desse mangá. Porque ele é um absurdo. Eu consegui várias sensações lendo o Uzumaki. Primeiro que eu não consegui parar de ler. Eu li praticamente tudo num único dia, de tanto que eu tava vidrado, sabe, naquilo. E eu consegui sentir coceira lendo, ânsia de vômito, eu senti até um certo desprezo pela humanidade, eu senti um desconforto também em algumas páginas. E isso é muito bom, sabe, porque eu acho que se é um mangá de horror, a ideia é te deixar horrorizado. E o Junji Ito conseguiu fazer isso comigo de um jeito... Sério, eu lembro que eu li isso aqui num ônibus da escola, e eu tava meus colegas professores na minha volta, né, aí eu mostrava assim... Olha isso aqui, que absurdo. Aí eles olhavam, tipo, apavorado pra mim, sabe? Caraca, ele gosta desse tipo de coisa doentia. Nossa. Tu pode até pensar que espirais são um tema meio limitado, assim, que o Junji Ito não ia conseguir muita coisa com algo tão bobo, como uma forma que, enfim, uma espécie de rodamuinho. E não, quando tu vai lendo, a situação ela vai evoluindo de um jeito que tu não acredita. Eu acho que, na verdade, ele se perde umas 2 vezes lá pra perto do final. Ele faz umas viagens envolvendo vento, e que aí não me convenceu muito. Mas no resto, é absurdo, assim. Tem um garoto na história que o apelido dele é Caixa Surpresa. E aí tu vai entender o porquê que é isso e enfim, as espirais acabam se envolvendo. Tem também um outro que é muito engraçado, que ele só vai pra aula quando tá chovendo. Ele não consegue ir fora disso. E aí tu vai pesquisar e descobre que tem as espirais como explicação. Também os seres humanos dentro da história, mais pro fim, assim, eles começam a mudar o próprio comportamento por conta da situação e ter atitudes mais absurdas que tu não espera. Em resumo, sério, dá uma lida no Uzumaki, é bem legal. Talvez seja legal tu primeiro ler o Fragmentos do Horror, da Dark Side. Se tu gostar, aí, nossa, vai pro Uzumaki que vai ser algo realmente incrível. Eu tô bem feliz, assim, com a Devir. Eles têm publicado uns mangás legais, assim, diferentes. Também estão dando segmento em séries da Image. Então, tomara que eles continuem assim, tomara que esses quadrinhos estejam vendendo pra que eles não parem de novo. Lembrando que tem outros vídeos aqui no canto, tá? Se quiser dar uma lida. E se tu já leu o Uzumaki em algum momento, comenta aí embaixo se tu teve vontade de vomitar, se coçar ou se tu ficou se sentindo meio mal enquanto lia, certo? Porque foi assim que eu me senti. Tchau.